primeiro agora. O espírito do nicolaítas, ele vai sempre estar combatendo a verdadeira vinha, mas vai ser destruído por Deus. Vai ser destruído por Deus. Amém. Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Vamos ver a pergunta. Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem. Quando se deixa o amor pela palavra, surge-se uma queda. A qual foi o Pentecoste. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo. Quando se sai da posição da palavra, se deixam de obedecer o que diz a palavra, o Espírito Santo sai da liderança. O controle do Espírito Santo foi exatamente isto que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-lo através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dado por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenado por Deus e equipado por Deus e enviado por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para seguir. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou e ficará gradativamente pior até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado. E Deus precisa destruir o povo quando chegar a tal situação. Agora veja que coisa. A palavra de Deus vai saindo aos poucos e as pessoas vão entrando num esfriamento tão grande e vão começando a praticar o que o mundo pratica. Aí vai entrando aos poucos para o mundo. Em todos os sentidos se falando, começa a esquecer até o que ouviu, o que nós ouvimos às vezes na igreja, às vezes nós esquecemos, e começamos a esquecer, e aí começamos a misturar com outras pessoas, e a tendência nossa é entrar naquele deslize para as coisas do mundo, ao invés de nós começarmos a entrar para as coisas de Deus. Então as coisas do mundo vai nos sufocando e a gente não vai tendo espaço para esse trabalhar do Espírito Santo. Então aquele tempo que nós dávamos para a oração, aquele tempo que nós dávamos para a leitura da palavra, aquilo vem um esfriamento porque tem algo que está preenchendo aquele espaço. E nós devemos abandonar a cada dia as coisas do mundo, as coisas da carne, para que possamos alimentar mais a parte espiritual. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras. Primeiro foi chamada de obras. E aquela coisa de ajudar, e faz aquilo outro.
E aí vai conquistando. É por isso que eu sempre digo para a igreja. Às vezes a gente fala, muitas das vezes não é compreendido. Tudo que deve ser feito na igreja tem que ser pela igreja. Nunca ser feito por uma pessoa, para poder aquela pessoa chamar atenção, para poder a pessoa ficar como que agarrado àquela pessoa. Seja um irmão, seja um diácono, seja um evangelista, seja qualquer obreiro, seja um pastor. Se ele faz para ele ser visto, ele mesmo, é como que ele está conquistando aquela pessoa para ele, não deve. Tudo tem que ser feito. A igreja fez. A igreja fez. Não o pastor fez, não o irmão fez, não a irmã fez. A igreja fez. Tem que passar pela igreja. Para não haver aquela questão de ficar como que devendo favor a uma pessoa. Não. É a igreja. Sempre a igreja. Então veja aqui, ó. Então aquilo começou como uma obra, um agrado, algo que chamou a atenção da pessoa. Depois tornou-se uma doutrina. A gente vai trabalhando ao ponto de deixar o homem ou a igreja confiante na gente. Tem mais o que a gente fala do que o que Deus fala. Deus não quer isso. Isso não pode acontecer. Isso é domínio de um homem sobre o outro. Deus não quer que a igreja dele fique dominada pelo homem, mas dominada por ele. Tornou-se um padrão, tornou-se um caminho inflexível, finalmente assumiu o controle. Olha, o homem, essa doutrina chamada nicolaítas, ou nicolaísmo, tornou-se um controle. Agora veja o que aconteceu depois que o homem tomou o controle. E Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, uma obra, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio. E como uma jiboia, extraiu a força, o próprio fôlego e o matou toda a espiritualidade que havia na igreja.